ser uma pessoa trans não tem nada a ver com genitália. E aí, sáficas, tudo bom com vocês? Essa semana a GMM soltou o line-up, ou seja, os BLs e os GLs, que vão fazer parte da sua grade no ano de 2026. E já adianto que nós temos contemplados 8 GLs, sendo um deles, infelizmente, de Nantan Filme, que deu o que falar. Então, esse é justamente que a gente vai assistir hoje. Mas antes da gente começar, eu preciso te pedir para se inscrever no canal, deixar aqui seu like e depois que você assistir esse vídeo, o seu comentário me contando se você concorda comigo, o que você achou desse GL e também do line-up da GMM TV. Eu não sei o que dizer sobre. Eu não tinha assistido ainda. Eu deixei pra assistir depois de todo o bafafá. Eu, vi alguns frames, assim, algumas imagens. Porque eu queria assistir e depois queria fazer comentários sobre. Tá? Porque é uma pauta muito problemática. Eu vi muita gente falando muita coisa. E aí, inclusive, eu quero trazer alguns trechos de coisas que as pessoas falaram. Pra gente poder organizar as ideias aqui e tentar, de alguma forma, tirar alguma coisa sensata disso. Eu não sei nem por onde eu começo. Tá, vamos lá. Primeiramente, a princípio, quando você assiste pela primeira vez, te dá um negócio de tipo assim, uau, meu Deus, cara, eles vão falar sobre isso num GL. Chocante, porque é tudo chocante. Já começa chocante lá, porque ele pega a mulher que ele casou, que ele ia casar, com o padrasto, que não é nem dele, o padrasto é dela. Ainda por cima o cara esfaqueia ele, deixa ele sem o órgão genital, que é muito chocante. E aí, logo após, ele se transforma em ela pra poder se vingar. Essa é a história. Só que no primeiro momento que você tá assistindo ali, como a imagem é muito rápida, é um rolê que, completamente diferente de todos os GLs que a gente já assistiu, você se sente instigado de alguma forma a assistir. Só que quando você para pra pensar, você coloca a mão na consciência, percebe que tem muita coisa errada. Vamos começar do começo, assim. Tem vários símbolos ali. A ideia de que ele se vinga do padrasto justamente depois que o padrasto ataca o órgão genital dele. E por que o órgão genital? Cara, na sociedade que a gente vive, o órgão genital, pro homem, principalmente, o homem cis, é uma coisa muito importante. É um sinônimo de virilidade. Então, quando você ataca aquilo que ele tem de mais precioso pra ele, é assim, chocante. E aí, quando a gente pensa que a gente vive numa sociedade falocentrista, onde as pessoas acreditam que pra você ser homem, você precisa ter um falo, homem de verdade, precisa ter um falo, as coisas ficam piores. E logo em seguida, para se vingar, ele vai se transicionar em uma mulher. E aqui eu coloco transicionar em aspas, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer. A GMM até agora ela não se posicionou. A escritora disse que não tem nada a ver sobre transfobia, que ele não vai transicionar por causa de vingança, mas não é isso que tá no trailer. No próprio trailer fala isso, que quando o amor vira ódio, ele deve se transformar em ela. Alguma coisa assim, que agora eu não lembro exatamente o que tá escrito lá. A única coisa que a gente consegue tirar disso é o quê? Que ele vai se tornar ela pra poder se vingar. E só isso. Em momento nenhum deixam claro se ele sempre se sentiu uma pessoa trans e no momento do rolê ali da vingança, ele encontrou uma oportunidade de finalmente poder ser quem ele é, ou se ele realmente vai se tornar uma mulher só pela vingança. E se o personagem fosse transicionar só pela vingança, é muito problemático. Porque isso vai servir de base para falas, pensamentos e ações transfóbicas. Isso só endossa pensamentos muito transfóbicos. E eu quero ler aqui agora com vocês, e vou deixar aqui na tela, o tweet que a Liz, o arroba dela é Nantan Filmes, que ela postou, marcando inclusive o arroba da Her Series, da GMM TV, e pedindo, por favor, leve em consideração o pedido dos fãs. Por detalhes mais claros sobre o enredo, estamos realmente preocupados com a forma como a história de transição de gênero está sendo abordada. Esse é um ponto crucial, porque o trailer é uma coisa muito rápida, muita coisa ficou subentendida, ou não, né? Porque aí seria só uma transfobia escancarada que eles nem se deram ao luxo de se preocupar com isso.
Continuando aqui, já nos disseram que a transição não está acontecendo por vingança. Será mesmo que não está acontecendo por vingança? Porque o trailer diz outra coisa. Mas gostaríamos de saber se a transição acontece apenas por causa do incidente da mutilação genital, ou se a história abordará o fato de que o personagem masculino já queria fazer a transição antes de tudo acontecer, e não está apenas usando a situação como uma maneira conivente de voltar com um rosto novo e se aproximar da família de sua ex-noiva. Sei que você pode interpretar isso como pedido de spoiler, mas grande parte dos fãs está genuinamente preocupado, porque o trailer destaca muitos pontos potencialmente problemáticos. E a atitude do roteirista do Twitter ontem também não ajudou, porque ela, assim, né, cagou pros fãs. Enfim, eu quero aproveitar também para citar alguns tweets feitos pela Princess Trans Fantome, que é uma mulher negra, trans e que viveu na Ásia por muitos anos. E aí ela fez alguns comentários sobre todo esse rebuliço. E eu acho que seria legal a gente ler uns trechinhos aqui, mas depois eu vou deixar nos comentários ou em algum espaço aqui para vocês lerem também na íntegra. Nós, mulheres trans, não fazemos transição por vingança. Fazemos a transição porque somos mulheres e queremos viver nossa verdade. Qualquer mulher trans da Ásia ou Ocidente dirá isso. Dizer que fazemos a transição para nos vingarmos também só perpetua estereótipos nocivos que pessoas cis têm usado sobre mulheres trans há décadas, como por exemplo a ideia de que fazemos a transição para dormir com homens heterossexuais cis. Para continuar, essa cena, a cena da mutilação, por exemplo, é muito violenta e transfóbica. Reforça estereótipos de que quando mulheres trans fazem cirurgia de afirmação de gênero, estamos cortando nossos genitais, o que é falso. A ideia de a personagem ter duas almas apenas confunde o público e reforça o mito prejudicial de que as pessoas trans têm problemas mentais. E aí, nessa parte, que é o último trecho que eu vou ler aqui, eu fiquei muito em dúvida. A pessoa, ela tem duas almas? Como assim ela tem duas almas? Porque aqui a pessoa, ela se pergunta no espelho, é você que gosta da personagem da filme? Ou sou eu que gosto? Quem gosta dela? É o cara ou a nova mulher? Então, assim, não dá pra entender. É tipo, você ainda tá no seu corpo, você tá tentando se encontrar com você mesmo. Será que eu sou uma pessoa trans? Não dá pra entender, sinceramente. E eu vou repetir o que eu já falei lá no Twitter. As pessoas estão olhando pro lado errado. A problemática é a história. A história é problemática. Porque bastava eles dizerem como seria o enredo pra gente entender. Sei lá, é um spoiler? Tá bom, mas podia ter feito o trailer um pouco diferente? Podia. Porque as pessoas não são burras, gente. Elas sabem o burburinho que vai causar. E, inclusive, isso pode ser um dos pontos que eles resolveram simplesmente não se importar, que era pra engajamento mesmo da série. Eles podiam ter feito esse trailer de uma outra forma, uma forma que não soasse uma transfobia, mas eles não fizeram. E até agora também não deram nenhuma satisfação. Então, assim, se a pessoa transiciona só pra se vingar, e ela transiciona, né? Porque aí nem é se transicionar, aí você já tá deixando a transição uma coisa muito banal, como se as pessoas se transicionassem por qualquer coisa. E não, as pessoas não se transicionam por qualquer coisa. E não necessariamente, inclusive, uma pessoa que se considera trans, que se vê como uma pessoa trans, precisa fazer uma cirurgia, ou sei lá, se vestir de uma forma feminina ou de uma forma masculina. Isso são coisas que acontecem com algumas pessoas. Algumas pessoas vão optar por isso. Mas nem todas são assim. Nem todas querem passar por esse caminho. Principalmente o caminho da cirurgia. Então, assim, são muitos pontos. E se realmente isso está sendo usado para se vingar, e não é porque a pessoa, o personagem, se considera uma pessoa trans ou vai se encontrar como uma pessoa trans, isso é um esvaziamento de pauta. Principalmente se a série vai ser sobre isso. E aí, meus amigos, é uma transfobia. Eu sei que muita gente ficou empolgado, porque realmente é uma história fora da curva. A gente não costuma ter esse tipo de enredo nos GLs. Só que a gente precisa colocar a mão na consciência e pensar um pouquinho mais. Eu vi que tem pessoas trans que concordam com essa narrativa, que ficaram super empolgadas, inclusive, de ver essa representatividade. Mas, mais uma vez, eu preciso dizer que as pessoas precisam ter cuidado com as narrativas. A gente não tá contra as pessoas trans. Muito pelo contrário, a gente tá tentando defender a pauta trans. E aí, o que vai acontecer? Não é porque existem algumas pessoas que concordam com isso que tá certo, entendeu? Que não é uma transfobia. Acontece muito de pessoas LGBTQIAPN+, concordarem com o lado oposto. Pra mim, Laila, isso pode sim ser configurado uma transfobia. E isso falando como uma pessoa que já estudou gênero e sexualidade, como uma pessoa que vive socialmente por aí e que acompanha as pautas e que tá sempre tentando se informar das pautas LGBTQIAPN+, e como uma pessoa não binária. Outra coisa, eu concordo com parte do Twitter que diz que convidar uma pessoa trans pra fazer essa série seria ofensivo, porque realmente, gente, é muito pesado. E aí a gente pode partir desse princípio. Se convidar uma pessoa trans pra fazer esse papel causa gatilhos, porque tem a ver com o corte do falo,
E aí, mais uma vez, a gente vai estar ligando a genitália a pessoas trans. Ser uma pessoa trans não tem nada a ver com genitália. Podia ser uma pessoa trans ali. Tá, tudo bem. Mas aí ela vai fazer um papel de um cara cis que transicionou pra poder se vingar só por isso. Se é ofensivo pra uma pessoa trans, por que tá participando dentro do GL? Por que não seria ofensivo pras pessoas trans de fora que vão estar assistindo? Você consegue entender o que eu tô dizendo? Então, assim, a gente espera que tomem providências, que expliquem um pouco mais sobre isso. Porque não dá pra ficar passando pano. Ah, mas porque na cultura deles, não sei o que. Gente, até quando? A gente vai ficar passando pano, vai fingir que nada tá acontecendo, vai continuar consumindo as coisas, ninguém vai aprender nada com nada. A gente precisa falar para as pessoas terem um pouquinho de senso. O GL não é mais uma coisa que vive na bolha Tailândia. O GL é uma coisa que virou conhecido internacionalmente. E isso afeta a gente também. Se a gente passa pano pra isso, a gente também tá concordando com a transfobia e com vários outros preconceitos. E aquele negócio, né, gente? Falta de falar? Não foi, porque eu tenho certeza absoluta que alguma pessoa lá da Tailândia, de dentro da GMM, quando viu isso, pensou: meu Deus do céu, isso vai dar uma merda muito grande. Mas infelizmente ela não podia fazer nada. Então eu vou dizer mais uma vez, ainda é importante ficar de olho no que eles vão fazer com esse GL. Porque transfobia é transfobia aqui no Brasil, lá na China, nos Estados Unidos, na Tailândia, em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, quem tá tentando abrir os olhos das outras pessoas em relação à história do GL, não tá tentando atacar Nantan Film, pelo menos não é o que eu tô percebendo. As meninas aceitaram fazer parte desse GL? Aceitaram. Eu sei lá o que passou na cabeça delas? Eu sei lá. Às vezes elas são obrigadas porque tá no contrato. Às vezes elas simplesmente não estão nem aí. Às vezes elas não têm conhecimento suficiente. Às vezes elas são burrinhas. Gente, não sei. Eu adoro elas como atrizes. Mas eu não vou passar esse pano. Eu acho que tá todo mundo muito errado. Às vezes também o plot vai ser outro. E eles quiseram causar um rebuliço pra poder promover o GL. E as meninas já estão cientes disso e não puderam fazer nada. Então assim, são muitas camadas. E a gente não vai descobrir pelo visto até o GL ser lançado. E o que resta pra gente é esperar, né? Então vamos aguardar aí pra ver as cenas dos próximos capítulos. Se alguém vai falar alguma coisa. Se a GMM vai se importar em dar algum tipo de explicação. Se Nantan Film vai falar alguma coisa. Estamos atentos, não é mesmo? De todas as formas, continuem atentos e atentes. Continuem cuidando dos seus. E cuidado com as coisas que a gente concorda por aí. Vamos ler, pensar, refletir. E depois a gente pensa se a gente vai concordar, tá? Vamos debater, vamos escutar o coleguinha, vamos colocar a mão no pensamento e pensar mais um pouquinho. E eu acho que tudo pode ser resolvido na base da conversa, né? Acho que a internet tá aí pra isso. Se você não conhece alguma coisa, você pode pesquisar no Google e aprender mais sobre. Você pode perguntar ao seu coleguinha. Informação é que não vai faltar. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, me conta nos comentários o que você achou desse bafafá todo. Comenta se você concorda com tudo isso, se você, assim como eu, ficou chocada com esse trailer e quais são os seus pensamentos diante desse novo GL que tá pra sair, tá bom? Não esquece de passar também no canal e assistir aos vídeos que eu já postei, que tem muita coisa legal lá, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, Sáfica.